Oi pessoal, bora lá para mais uma aula de desenho arquitetônico 2. Na aula de hoje trabalharemos conteúdos para avaliação da nossa disciplina. Então na aula de hoje será uma revisão acerca desses conteúdos. Desde já antecipo para vocês que na prova será cobrado apenas o conteúdo de dimensionamento de escadas repassado no segundo bimestre, ok? Lembrando que o dimensionamento ele é primordial, ele é fundamental para qualquer projetista, para qualquer profissional da área. Todo profissional deve saber dimensionar uma escada, porque é através do dimensionamento que eu vou gerar um projeto, que eu vou realizar um projeto que apresente qualidade, que apresente conforto, que apresente segurança para o meu cliente. Sabemos que a escada ele é um dispositivo que tem a função de vencer, interligar dois pavimentos, né? Então ela tem a função de vencer um desnível entre duas superfícies. Numa edificação, é um dispositivo que vai ser interligado entre dois pavimentos, que transporta o indivíduo do pavimento térreo para o pavimento superior. É um dispositivo de circulação vertical, porque eu vou circular para cima, eu vou me transportar para cima, ok? Por isso, tem-se a importância de saber dimensionar corretamente uma escada. Lembrando que o dimensionamento ele é único, basta você dimensionar uma única vez. Você dimensionando uma única vez, a partir daquele dimensionamento, você pode idealizar a sua escada em qualquer formato. Pode ser em formato em L, formato em U, formato meia volta, lance único, etc, etc, tá? O dimensionamento da escada, ele consiste num roteiro dividido em duas etapas. A primeira etapa é para calcular o conforto da escada. Quando se fala em conforto da escada, pessoal, eu estou me referindo ao comprimento de piso e a altura de espelho. São esses elementos aqui que vão gerar uma qualidade, vão gerar um conforto para o indivíduo, para o proprietário, para os usuários da escada. Então, quando se fala em conforto da escada, é o processo de cálculo que vai trabalhar, que vai encontrar um comprimento e uma altura de espelho, um comprimento de piso e uma altura de espelho da escada ideal, ok? Então, para encontrar um comprimento de piso e para encontrar uma altura de espelho, eu sempre vou utilizar a fórmula de Blondel. É através dessa formulazinha aqui que eu vou obter a relação perfeita entre piso e espelho, espelho e piso. Se eu acho um valor X para um piso, eu vou ter um valor Y para o espelho adequado àquele valor X do espelho. Ah, Clebson, não entendi. Me dá um exemplo. Vamos nós. Muito simples, pessoal. Lembrando, abrir uma observaçãozinha para vocês aqui, que uma escada comum, ela sempre vai apresentar uma variação de comprimento de piso de 25 a 30 centímetros. Então, o comprimento desse piso aqui da escada, ele é variável. Ele vai variar no comprimento de 25 a 30 centímetros. E o espelho varia de altura de 16 a 18 centímetros. Então essa alturazinha aqui, ela deve apresentar uma altura de 16 a 18 centímetros. Esses são os comprimentos adequados para você ter um bom conforto na utilização daquela escada. Então, quando eu me referir à fórmula de Blondel, já quero que vocês aprendam isso, que pode ser questão de prova. O que seria a fórmula de Blondel? Fórmula de Blondel nada mais é que 2 que multiplica o espelho mais piso igual a 64 centímetros.
Aqui está mais ou menos porque esse valor aqui ele é variável. Alguns autores utilizam de 63, outros utilizam de 65, por isso que está mais ou menos. Mas já na forma de Blondel, sempre é utilizado 64 centímetros. Então, se na prova vier falando alguma questão específica, perguntando o que seria a fórmula de Blondel, nada mais é que 2 que multiplica o espelho mais o piso igual a 64 centímetros. Essa aqui é a fórmula de Blondel. Mas para que serve a fórmula de Blondel? Serve para você encontrar o espelho em função do piso ou o piso em função do espelho. E dá um exemplo, Cleverson. Eu falei agora há pouco que o piso ele tem uma variação de comprimento e o espelho tem uma variação de altura. Então a fórmula de Blondel serve para encontrar esses valores em relação um ao outro. Um exemplo, desde já, só antecipar um pouco, eu falei que as escadas comuns ela tem essa variação de 25 a 30 centímetros. Porém, o corpo de bombeiros regulamenta que uma escada ideal deve apresentar um comprimento de piso de quanto? De 28 a 32 centímetros. Cleberson, e quando utilizar? Eu sempre recomendo a vocês, galerinha, utilizar as diretrizes do corpo de bombeiros, porque a margem de segurança é maior, certo? Então nós vamos a um exemplo. Se uma escada, questão de prova, suponhamos que nossa escada tem um piso inicial, é arbitrário, tá, de 28 centímetros. Eu sei que o corpo de bombeiros especifica que minha escada deve ter um piso com variação de 28 a 32 centímetros. Eu vou adotar que inicialmente que minha escada vai ter um piso de 28 centímetros. Se eu tiver um piso de 28 centímetros, qual vai ser o meu espelho? Tá? Eu vou recorrer a quem? Fórmula de Blondel, ok? O que seria a fórmula de Blondel? 2 que multiplica o espelho mais o piso igual a 164. Basta apenas substituir a incógnita. Muito simples, ó. Então, 2 que multiplica E mais P igual a 64. Esse valor é referente ao que? Ao piso. Então, eu vou substituir no piso. 2 que multiplica o espelho mais o piso. Quanto é o piso? 28 é igual a 64. 2 que multiplica é igual a 64. 28 está positivo, vai para depois da igualdade, negativo. 2 que multiplica é igual a 36. Está multiplicando, vai dividindo depois da igualdade. Então, nosso espelho aqui seria 36 dividido por 2. Então, para um piso de comprimento de 28 centímetros, teria que ter um espelho ideal de quanto? De 18 centímetros. Percebe-se da relação perfeita entre piso e espelho. Um é inversamente proporcional ao outro. Se eu tiver uma altura de piso, eu teria que ter uma altura de espelho referente àquele piso. Se eu tiver uma altura de espelho, eu terei que ter um comprimento de piso referente àquele espelho. Suponhamos que eu eu não quero mais piso. Eu vou dizer que minha escada inicialmente vai ter um espelho de 18 centímetros. Está dentro da margem? Está, porque o espelho ideal não varia de 16 a 18? Sim. Qual seria o meu piso? Só utilizar o que? Fórmula de Blondel. O que especifica a fórmula de Blondel? 2 vezes o espelho mais o piso, ele deve ser igual a 64. Agora vou substituir a minha equação. Só tenho a incógnita de espelhos. Vou substituir 2 que multiplica 18 mais P é igual a 64. 2 que multiplica 18 dá 36 mais piso é igual a 64. Piso é igual a 64 menos 36. Um piso ideal seria de quanto? 32
28 centímetros, tá? Então, para um espelho de 18 centímetros, eu teria que ter um piso de quanto? De 28 centímetros. É a mesma relação, tá? Viu que deu igual. Então, se na prova eu der para vocês um piso ou espelho, vocês vão utilizar a fórmula de Blondel para encontrar o outro. Se eu der um piso de 28 centímetros e quero encontrar o espelho, vocês vão utilizar a fórmula de Blondel para encontrar o espelho. Se eu der um espelho, vocês vão utilizar a fórmula de Blondel para encontrar o que? O piso. Muito simples, tá? A segunda etapa do dimensionamento das escadas é você calcular a quantidade de pisos e a quantidade de espelhos. Para você calcular a quantidade de pisos, você deverá saber a altura do pé esquerdo da sua edificação. O que seria a altura do pé esquerdo? Nada mais é que a altura do pé direito mais a espessura da laje do pavimento. Ok? Sabemos que pé direito é a distância vertical que vai do piso até o teto. E a espessura nada mais é que essa vista em corte aqui da laje do segundo pavimento, esse comprimentozinho vertical aqui na segunda laje. Então, a soma do pé direito mais a espessura da laje, a espessura do piso, eu vou ter o que? A altura do pé esquerdo, que seria esse Hzão. Então, para você calcular, já vou dar uma passada mais à frente, você calcular o número de espelhos aqui, você vai utilizar a seguinte fórmula: número de espelhos é igual à altura do pé esquerdo, o Hzão, aonde o Hzão nada mais é que a soma do pé direito mais a espessura do piso, o Hzão é o pé esquerdo, viu? Dividido pela altura do seu espelho. Temos um exemplo aqui, ó. Se a casa tem uma altura de 288 centímetros, né? A altura total, lembrando que é o Hzão, que é o pé direito mais a espessura de piso, deu uma altura total de 288. Qual seria o número de espelhos dessa edificação? Tá? Então é só substituir na fórmula. O número de espelhos é igual ao Hzão, que é um Hzão 288 dividido pela altura do espelho. Nessa altura de espelho aqui, eu teria que ter também, lá no início eu dimensionei que a altura ideal seria com a D18, mas na questão talvez eu dê para vocês a altura do espelho. Basta apenas vocês colocar na fórmula, ok? Eu utilizando essa altura aqui do exemplo anterior, da primeira etapa aqui, que foi de 18, vou substituir, ó. Número de espelhos será 288 dividido por 18. 288 dividido por 18 dá 16. Então minha escada teria o número de quantos pisos? Espelhos, perdão. A minha escada apresentará 16 espelhos. Sabendo que espelho é o que? É a altura do batente. Será 16. Ok? Aqui alguns exemplos aqui que vocês quiserem dar uma olhada. O próximo passo seria o número de pisos. Então, para calcular o número de pisos, é um processo mais simples ainda, ó. É só você subtrair o número de espelhos menos 1. Então, para calcular o número de pisos num de uma escada, né, num ponto P, que é a abreviação de número de pisos, seria o número de espelhos menos 1. O número de espelho do nosso exemplo deu quanto? Deu 16. Substituo, ó, 16. 16 menos 1 dá quanto? Número de espelhos, número de pisos, perdão, é igual a 15. Então, na minha escada aqui, eu teria quantos pisos? 15 pisos, ok? Então, para encontrar o número de pisos, você sempre vai subtrair o número de espelhos menos 1. Isso na prova vier da seguinte maneira: olha, fulano foi projetar uma escada e obteve uma quantidade de 20 espelhos. Qual seria o número de pisos dessa escada? É só você colocar 20 menos 1. Esse seria o seu número de pisos. Essa prova que vem pela frente é para todo mundo tirar 10, viu? Porque vai ser bastante simples.
E o comprimento total de uma escada, pessoal? O que seria o comprimento total de uma escada? O comprimento total é você saber a distância horizontal que essa escada irá ocupar em planta baixa. Ok? Temos a nossa escada aqui em corte. E a distância horizontal é a projeção dela aqui, ó, no plano horizontal. Então essa distância horizontal aqui, eu vou saber o quanto ela vai ocupar na minha edificação. Para calcular a distância horizontal, eu tenho que seguir dois pontos principais. Eu devo saber se minha escada tem se ela não tem patamar ou se ela tem patamar. Se ela não tiver patamar, eu vou utilizar a seguinte expressão: distância é igual o piso da escada, abro parêntese, que multiplica o número de espelhos menos 1. Já se ela tiver patamar, o piso que multiplica o número de espelhos menos 2. Eu vou utilizar o exemplo anterior, tá? Lembrando que nosso exemplo anterior, o nosso piso deu quanto? Deu 28 centímetros. E o número de espelhos deu quanto? Deu 16. Eu quero calcular o comprimento dessa escada sem patamar. Então só vou utilizar a seguinte expressão. Essa expressão aqui é para a escada com o quê? Sem patamar. Eu vou substituir na fórmula. Que é o piso da escada? 28. Que é o número de espelhos? 16. Resolve-se primeiro quem está entre parênteses. 16 menos 1 dá quanto? Dá 15. Então 28 vezes 15, a minha escada vai ter quanto de comprimento horizontal? 420 centímetros. Mas Cleberson, e se minha escada tivesse patamar? É só você subtrair o número de espelho por menos 2. Por 2. Tá vendo? Utilizaria a segunda expressão para a escada com patamar. Então seria 16 menos 2 dá 14. Então seria 28 vezes 14. Vocês conseguiriam encontrar o comprimento que essa escada ocuparia na minha edificação. Então é isso, pessoal. É muito simples esse processo, né? A prova não tem nenhuma dificuldade, não vai vir igual um bicho de 7 cabeças. Basta apenas você saber esse roteiro de dimensionamento. Aqui no outro plano de aula, eu ensinei para vocês a calcular quando o número de pisos ou o número de espelhos, né, vai dar quebrada. Quando o número de espelhos der quebrado, vocês vão ter que fazer uma correção. Mas esse processo aqui é mais braçal e eu não quero cobrar na nossa avaliação. Então peço a vocês que estão adentrando, estão seguindo a carreira profissional da área, se atente a esse plano de aula, porque nesse plano de aula eu ensino direitinho a calcular quando o número de espelhos der quebrado. Lembrando que o número de espelho nem sempre vai dar exato, tá? Esses exemplos anteriores que nós utilizamos aqui, a gente utilizou número de espelho exato, ó, viu que deu 16 exato. Mas quando ele não der exato, quando ele vai dar quebrado, eu tenho que fazer a correção, né? Recalcular o espelho em função do número de pisos, né? Recalcular o altura do espelho em função do número de espelhos, que é a formulazinha. Então, eu quero dizer para vocês que isso aqui eu não vou cobrar em prova, tá? Só vou cobrar em prova o que eu acabei de explicar, um roteiro bem simples, tá? De número de espelhos exatos. E basicamente nossa prova vai ser isso. Não é dificuldade. Vocês já sabem o que é piso, o que já é espelho. Já sabem o que é fórmula de Blondel, tá? Número de pisos, quantidade de pisos, quantidade de espelhos, vocês já sabem calcular. Se quiserem dar uma revisada nisso aqui, sintam-se à vontade, sintam-se convidados, porque irá aprimorar mais os conhecimentos de vocês. Então nossa revisão de hoje foi isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Desejo para vocês bons estudos. Até a nossa avaliação. Foi.